Olá, queridos, estamos no ar com mais uma conversa pública. Muitíssimo obrigada pela sua companhia aqui todos os dias e também pelo envio de temas, sugestões, né, de temas que a gente possa estar buscando especialistas para conversar com você e trazer orientações preciosas para você que mandou o tema e para outras pessoas que também se apropriam e se beneficiam com essas informações. Hoje a gente vai falar sobre a coqueluche. E por que falar sobre essa doença? Porque somente no primeiro semestre de 2024, o Brasil já teve mais de 100 casos confirmados de coqueluche, número que aponta para um expressivo aumento nos registros dessa doença. Os casos têm sido notificados em diversos grupos etários, com maior incidência nos menores de 1 ano de idade. De acordo com uma nota do Ministério da Saúde, estes dados ainda não refletem um pico de epidemia, porém mostram que o país está aí numa tendência de aumento da doença, que inclusive já vem sendo registrado na Europa, na Ásia, na Oceania e nas Américas. Então, precisamos falar sobre a coqueluche. E para falar sobre esse tema, eu tenho a honra de receber aqui no estúdio hoje o Dr. Marcelo Freitas, ele que é gerente médico de vacinas da GSK, que é a GlaxoSmithKline. Doutor Marcelo, muitíssimo obrigada pelo seu tempo, pela gentileza de conversar conosco aqui na Boas Novas. Eu que agradeço, Celeste, pelo convite. É um prazer estar aqui com você. Isso aí. Temos que falar sobre coqueluche, né, doutor Marcelo? O que é isso? Precisamos. O que está acontecendo que a gente está tendo aí um aumento aí expressivo de casos de coqueluche aqui no Brasil? Não, nós precisamos falar de coqueluche. Está sendo uma preocupação no mundo todo, não é só no Brasil, né? O mundo todo, várias regiões do mundo viram um aumento expressivo de casos de coqueluche. Aqui nos países da América Latina também. O Brasil começou, como você mencionou agora no início do programa, começou a observar um aumento também no número de casos. O PNI até chamou a atenção que isso não deve ser o pico, ele deve aumentar ainda mais, mas já gera preocupação. Em muitos estados a gente já vê um aumento expressivo, uma situação preocupante, né, dos casos de coqueluche. Uhum. Tem alguma região do Brasil, algum estado que está se destacando mais nesse aumento de casos, doutor? Não, a gente sempre tem os grandes centros, né, costumam registrar um número maior, né? A gente vê um número grande em São Paulo, mas também em outras capitais. Mas não significa que ela está restrita às capitais, ela acontece em todos os lugares. É que, naturalmente, como doença infecciosa, né, que acontece essa transmissão pessoa a pessoa, nos locais onde você tem maior aglomeração de pessoas, etc., você tende a ver um maior número de casos, né? Mas ela também se relaciona não apenas com essa questão da aglomeração, mas também com a própria cobertura vacinal. A gente sabe que locais que têm coberturas mais baixas para coqueluche, né, principalmente a gente vê esses casos, por exemplo, impacto em crianças de menor de 1 ano de idade, a gente sabe que poderia muito bem ter sido reduzido com a vacinação em gestantes. Então, a cobertura também influencia muito para cair os casos, quer dizer, para cair ou para aumentar, né? Uma baixa cobertura, a gente começa a ver aumento de casos, que é o que se questiona hoje no mundo. Se a gente tem vacina há tanto tempo, por que a gente está vendo novamente um surto de coqueluche vindo por aí, vindo, na verdade, no mundo todo e também no Brasil, né? E aí isso remete a gente totalmente ao assunto de baixas coberturas vacinais, esse fenômeno que a gente tem hoje de hesitação vacinal, né? Lembrando que a gente tem vacina no SUS para as gestantes, né? Mas também tem para os profissionais de saúde, a gente tem para as crianças, né? Também. Então, é isso, não é questão de falta de como se prevenir, mas da gente ser mais efetivo, né? Uhum. A gente vai voltar ainda a falar sobre vacina, mas eu queria que você pudesse falar um pouquinho para a gente o que é exatamente a coqueluche. A coqueluche ela é uma infecção causada por uma bactéria que chama Bordetella pertussis, né? É uma infecção extremamente contagiosa. Ela pode, para você ter uma ideia, uma pessoa pode infectar às vezes, até mais 17 pessoas, né? E então a gente tem essa alta infectividade da coqueluche. Ao mesmo tempo, aqui a gente tem clinicamente, ela comete a região, as vias respiratórias, principalmente, né? Começa infectando as vias aéreas
superiores, aí dá um sintoma de gripe, isso pode durar algumas semanas, começa a dar uma tosse, mas aí ela realmente dá o quadro pulmonar, que é um quadro com muita tosse, né? Uma tosse que é essa fase que a gente chama de paroxística, que é uma tosse que ela muitas vezes é chamada de convulsivo, né? Uma tosse convulsa, né? Uma tosse impressionante, causa um desconforto respiratório muito grande. Quando você vê isso em bebês pequenos, mesmo em adultos, mas você vê muito isso em bebês pequenos, ela é um quadro muito angustiante, porque é uma tosse muito intensa e isso dá, além do desconforto, falta de ar mesmo. A criança não consegue respirar, do tanto que ela tosse, né? E ela leva com muita frequência à hospitalização e muitas vezes a óbito mesmo, né? Uhum. Principalmente nessa faixa etária dos menores, de menor de 1 ano de idade, né? Porque o sistema imunológico ainda não está tão desenvolvido, né? A gente ainda tem algumas questões aí do próprio desenvolvimento, ele não está tão efetivo o sistema imunológico dessas crianças, né? E aí ela pode desenvolver um quadro mais severo. Mas é comum também a gente ver casos de coqueluche, cada vez mais comum, a gente vê em pessoas mais velhas também. Porque em pessoas mais velhas, elas também, o sistema imunológico da gente também vai envelhecendo, etc. E a gente tem que muitas dessas pessoas já nem estão protegidas mais pelo coqueluche, porque não tem o uso de porque a vacina ela não protege para a vida toda, né? Então a gente tem Uhum. essa questão e muitos adultos ainda têm condições que predispõem à própria infecção pela coqueluche e à piora, que são esses pacientes pneumopatas, né? Esses pacientes que possuem doenças pulmonares, principalmente as crônicas, né? Doença pulmonar obstrutiva crônica, asma, muitas vezes também predispõem à coqueluche. Aí a gente começa a ver também a coqueluche causando mortalidade de uma maneira importante também nessas pessoas, também numa fase mais avançada da vida, não só em crianças pequenas. Uhum. Essa questão se a coqueluche mata é uma pergunta assim, bastante comum, né? A gente entende que esse é o impacto mais dramático da coqueluche, mas quais são os outros riscos que a gente tem? Olha, na verdade, assim, a gente pode ter uma série de doenças pulmonares decorrentes da própria coqueluche. A gente tem o impacto da própria coqueluche, quer dizer, a gente tem todo esse um peso para os sistemas de saúde, sejam públicos, sejam privados. A gente tem toda essa carga de internações, né? Uma carga de internação que é importante, de hospitalização e tudo que vem em decorrência disso, né? Então a gente tem esse impacto muito grande nos pequenos, né, nessa fase onde eles estão mais vulneráveis, como eu disse há pouco também nos mais velhos, né, e acaba sendo uma porta de entrada também para outras doenças pulmonares, né. Então é uma Uhum. infecção que sim, pode levar a óbito, e leva muitas vezes a óbito, e ela é preocupante, a gente realmente tem que prestar atenção e tem que se vacinar para a gente se proteger contra qualquer luxo. É isso aí, querido. Estou conversando aqui com o Dr. Marcelo Freitas, ele que é gerente médico de vacinas da GlaxoSmithKline, né, e está trazendo aqui informações importantes sobre a coqueluche. E olha, por que a gente está falando sobre esse tema? Porque, embora a gente ainda não tenha um quadro que possa ser considerado epidêmico, a coqueluche ela vem crescendo muito aqui também no Brasil, né? No Brasil e no mundo inteiro. Mas vamos falar do Brasil, porque a gente está aqui, é daqui que a gente tem que especialmente cuidar. Só no primeiro semestre, o Brasil já teve mais de 100 casos confirmados da doença. Então, atenção, porque, como o doutor Marcelo disse, qualquer luz pode até matar. E aí, doutor Marcelo, como é que a gente cuida, como é que a gente pode se prevenir dessa doença? Olha, a maneira mais importante de proteção é realmente a vacinação, né? Ela é a grande ferramenta de prevenção que nós temos contra a coqueluche. E nós temos a prevenção da coqueluche, nós temos aí diferentes públicos, né? Hoje a gente tem a vacinação infantil, né, para coqueluche, a gente tem ela inclusive no sistema público e também indicada aí no sistema privado. Mas nós temos também a vacinação, mas ela começa já ao longo do primeiro ano de vida, e nós também precisamos nos preocupar com os recém-nascidos. E é por isso que no Brasil nós temos também incorporada a vacina para gestantes, né? Então nós temos a indicação da vacinação da DTPA toda a gestação,
a partir de 20 semanas de gestação, nós também temos nós temos aí a indicação para gestantes. E aí qual é a ideia? Qual é a proposta? Ela vai proteger tanto a gestante, como ela vai proteger também os bebês, os recém-nascidos. Por quê? Porque existe uma passagem de anticorpos da mãe para as crianças, é o que a gente chama de imunização passiva. Então, os anticorpos gerados na mãe pela vacina, eles vão passar para a criança, e isso vai proteger essas crianças nos primeiros 6 meses de vida, que é justamente nessa fase que as crianças tendem a fazer quadros mais graves da doença. Uhum. Então, nós temos também indicação hoje para profissionais de saúde, nós tivemos mais recentemente uma indicação do Ministério até ampliando também para parteiras, pessoas que trabalham com crianças pequenas, né? Então, nós temos isso. E também temos uma estratégia que é colocada, existe uma estratégia que a gente chama de estratégia casulo, que é estratégia Cocum em inglês, né? Que é a estratégia casulo. Qual que é essa proposta dessa estratégia casulo? A proposta da estratégia casulo, ela é você proteger aquelas pessoas que têm mais contato com as crianças, principalmente os bebês pequenos, recém-nascidos, porque nós sabemos que, na grande maioria dos casos, quem transmite para essas crianças são as pessoas mais próximas, é a mãe, o pai, né, a Uhum. avós, aquelas pessoas que estão mais próximas, os cuidadores que estão ali mais próximos. Então, também existe essa proposta de que todas essas pessoas que entram em contato com a criança também se vacinem, fiquem protegidas, estejam imunizadas antes mesmo do nascimento, para que quando essa criança venha ao mundo, ela já esteja num ambiente mais protegido, com menos possibilidade de circulação, né? Como eu disse anteriormente, é uma doença muito infecciosa, né? Ela Uhum. tem um alto grau de transmissibilidade. Então é muito importante a gente tomar esse cuidado, sabe? Você vai colocando, né, por exemplo, a vacina para gestante, e essa vacina ela já vai proteger o bebê. Uma gestante que ela pegue coqueluche, essa doença também se transmite para o feto? Pode ser transmitida? A gente não tem tanto essa questão da transmissão vertical que a gente chama, né? Uhum. Mas o que a gente sabe é que uma vez infectada, ela pode, mesmo assim que a criança nasça, também já ser Nasce. infectada, né? E assim, a Perfeito. gente tem que Uhum. pensar que às vezes não é só a pessoa, é o núcleo familiar. Se a gente tiver essa Perfeito. infecção rodando ali, né, a gente vai ter também, a gente vai ter essa questão da coqueluche presente ali naquele lar, né? E, portanto, Uhum. a possibilidade de infecção dessa criança é muito maior, né? Como é que se transmite? Como é que essa doença é transmitida? Ela transmite pessoa a pessoa mesmo, pelas gotículas, né, de secreções que vem da nasofaringe, da orofaringe, que vem de secreções também que são, por exemplo, a própria tosse, né? E aí, então é esse contato, vamos dizer assim, pessoa a pessoa a partir de secreções respiratórias, né? É assim que Uhum. acontece a sua forma de transmissão, né? Uhum. A gente, durante o período de Covid, teve aí o uso de máscara, né, como elemento de proteção. No caso de coqueluche, a máscara pode ser um auxiliar nessa proteção? Ela pode auxiliar, mas é muito importante que se faça o diagnóstico e inicie o tratamento, né? É muito importante a identificação dos casos de coqueluche, né? Então, toda pessoa que estiver apresentando quadro de tosse persistente, né? Uma tosse que ela dura muito tempo, ela tende a ser mais intensa, mas muitas vezes ela não é tão intensa, né? Principalmente em adultos que não têm comorbidades, que têm um bom status aí de saúde. Então, é importante fazer o diagnóstico da coqueluche, identificar o quanto antes, né? E poder fazer, para poder iniciar e fazer o tratamento e todo o suporte, né? Muitas vezes tem um suporte também que se dá, por exemplo, a própria questão da tosse, avaliar como que essa pessoa está hemodinamicamente dentro do quadro de coqueluche, então tem que fazer esse acompanhamento clínico aí corretamente, sabe? Então é importante também isso, para poder saber que essa pessoa está com coqueluche e, portanto, que ela pode também transmitir, né? Então, Uhum. e iniciar o tratamento adequado, né? A nossa tendência aqui no Brasil, a gente não tem muito hábito de prevenir, a gente sempre vai. A nossa preocupação maior acaba sendo remediar, né?
com a questão já instalada e a gente procura médico. Então, nesse sentido, a minha pergunta é assim: qual a sua dica de em que momento a gente. Atenção, é bom procurar um médico, porque isso pode ser coqueluche, né? Você falou, nem sempre a tosse é tão intensa, ela pode não ser, né? Pode ser menos intensa, e Uhum, aí a gente diz, não é nada, vai passar, toma um remedinho aqui. Qual seria uma dica importante assim para procura o médico, né? É hora de uhum, procurar o médico para ter um diagnóstico, porque os casos de coqueluche eles têm aumentado muito aqui no Brasil, e isso está sendo uma tendência mundial. Ainda não é epidemia, mas se a gente não cuidar, pode complicar. E olha que é uma doença que atinge muito bebês, atinge também os adultos, como o doutor Marcelo Freitas falou aqui para a gente, e aí uma doença que pode, inclusive, levar à morte. Temos que ter cuidado, e é por isso que a gente está aqui trazendo o doutor Marcelo para nos prestar informações assim, preciosas sobre esse assunto. Então, doutor Marcelo, em que momento a gente deve dizer, é hora de procurar um médico? Vamos avaliar o que está acontecendo. uhum. Tá. Não, mesmo que a pergunta seja exatamente qual que é o sinal de alerta que me leva para o médico, a primeira coisa que a gente tem que verificar agora, minha sugestão para todo mundo que está vendo essa entrevista, é verifiquem seus cartões vacinais. A primeira coisa Bacana, é essa. perfeito, perfeito. Verifiquem, olhem, todo mundo de casa, foi feita a vacina para coqueluche, né? O calendário está ok, está correto, né? As crianças estão vacinadas, né? Então sempre é importante, as gestantes se vacinaram, então é importante sempre primeiro verificar aí como que está a condição vacinal, porque no caso da coqueluche, a nossa grande arma é a prevenção, né? Por isso que eu falei tanto de prevenção. Você viu que eu não falei nem tanto de diagnóstico, tratamento. Por quê? Porque na parte de tratamento, e aí que você está falando, agora entrando na sua pergunta, Celeste, sobre quais Uhum. sinais. A coqueluche, muitas vezes, ela vai se manifestar, a fase inicial dela, que é essa fase catarral, é uma fase que vai parecer muito com a gripe, com o resfriado, né? Até aí você não consegue fazer muita diferença. Então é importante muito observar como é que vai ser a evolução desse quadro gripal, ou que parece uma gripe, né? É muito importante acompanhar esse quadro, a evolução, né? Geralmente, o que chama mais atenção na tuberculose nos casos mais graves? Justamente a evolução para uma tosse persistente e que vem em salvas, né? Que essa tosse convulsa, ela começa a fazer um desconforto respiratório, gerar uma falta de ar, começa. Então, é muito importante avaliar se a criança, como está a criança, como ela vem evoluindo. Estou falando muito de criança, mas pode ser adulto também, Sim. obviamente, tá? Mas é porque é tão comum agravar em crianças menores, né? Precisa ver se a criança está respirando mais rápido, se ela você está sentindo algum, se você percebe algum desconforto respiratório, sabe? Então é muito importante ficar atento a isso, né? E sempre procurar o atendimento médico, né? Pelos profissionais de saúde, para poder avaliar o quadro e ver se fecha o diagnóstico, se é isso realmente, ou se seria outra infecção que precisa ser cuidada, né? Uhum. Mas é isso, assim, mesmo com o tratamento, muitos dos casos acabam indo para hospitalização, às vezes algum ainda evoluem para óbito, né? Então a gente não pode contar com isso, não pode contar em querer fazer diagnóstico e tratamento, porque também você tem um tratamento que muitas das vezes não, ele pode até melhorar a evolução do quadro, mas muitas vezes não evita chegar nesses quadros mais graves, né? Então é importante realmente novamente a prevenção aí, não deixar para Aham. correr atrás de tratamento. É, eu quero falar sobre tratamento, né? Só para a gente ter uma noção aqui de como que trata, mas eu quero reforçar a sua colocação. E aí, até refazendo a minha própria colocação, né? Que momento procurar um médico? Procura um médico para tomar vacina, procura um posto de saúde para tomar Isso, vacina, isso, antes de ter qualquer exatamente, coisa, qualquer sintoma, porque exatamente. aí, verdade, aí sim é a melhor forma de proteção, né? E É, vacinar as nossas crianças. A gente não pode ter medo da vacina. Infelizmente, a gente tem no Brasil, não sei se é só no Brasil, mas eu quero falar do Brasil, aí começamos a ter uma prevenção contra a vacina, né? Uma coisa é um tipo de vacina que talvez não tivesse comprovada, etc.
e que pode ter algum tipo de justificativa de questionamento. Mas há outras vacinas que elas já estão aí consolidadas, né? A vacina contra o sarampo, a poliomielite, a coqueluche, são vacinas já tradicionais do nosso calendário vacinal e que a gente precisa realmente ter atenção para essas vacinas, não pode deixar para lá, a gente não pode permitir que doenças já erradicadas no nosso país elas possam voltar por displicência nossa, né? Por displicência nossa, isso é muito ou ruim, por medo, muitas por vezes medo. a gente tem tanta questão hoje de fake news, né? Então a gente Aham. tem tantas notícias saindo, e eu entendo que isso gere medo nas pessoas, sabe? Então, assim, precisa tomar muito cuidado. A gente está vendo realmente esse retorno de várias doenças que já não se via mais com frequência. Isso tem acontecido aqui, tem acontecido em outros lugares do mundo. E a gente sabe que a gente fala que as vacinas elas são vítima do próprio sucesso. Ou seja, a vacina funciona, ela causa. A vacina é um impacto em saúde pública impressionante. Ela causa realmente uma mudança na epidemiologia daquela doença que ela combate, que é uma coisa impressionante, uma redução de casos, redução de óbito, de hospitalização, de complicações, etc. As vacinas em geral. E isso passa a dar uma sensação na população de que aquela doença não existe mais, ou que ela não é mais importante naquela comunidade, naquela sociedade. E aí o pessoal já começa a questionar, então para que vacinar? Não precisa mais, tá vendo? Não tem mais, isso é bobagem, isso é um exagero. E aí você faz isso e você só consegue manter a doença nesse patamar de redução se você continuar com alto nível de cobertura vacinal. Baixou o nível, a doença volta. E a gente tem visto isso com várias, sabe? Com várias. Então é muito Exato. importante sempre procurar, sempre duvidar do que a gente recebe em grupos de mensagens, sabe, nesses grupos. Sempre duvidar, não é duvidar, mas sempre questionar. A gente tem que questionar, a gente tem que ter um pensamento crítico, né? Não pode acreditar em tudo que Verdade, vem. Muita verdade. coisa boba, muita mentira que vem. Então, Verdade. prestar atenção nisso, conversar com o profissional de saúde, converse com ele. Você tem dúvidas sobre vacina? Pergunta, sabe? Fala com ele. Você está com medo de alguma coisa em relação à vacina? Fala com ele, sabe? Com esse profissional, com a pessoa que te acolhe ali no serviço de saúde, sabe? Converse, tente dialogar, tirar suas dúvidas com alguém que entende, com alguém que sabe dos estudos, sabe? É muito importante e sempre procure fontes confiáveis, sabe, para poder ter informações sobre vacinas. Hoje tem muitas, não é só sobre vacina, sobre tudo no mundo, mas vacina tem muita informação falsa rolando por aí, É né? verdade, Então, é sempre verdade. tomar esse cuidado. E é isso, para a gente manter a doença, continuar mantendo ela longe da gente, a questão é buscar a prevenção, é buscar a imunização. É isso que vai trazer e manter a paz da gente. Eu acho que o pior caminho é, de repente, você ver a sua criança com poliomielite, é, de repente, ver a sua criança morrendo por uma coqueluche. Por quê? Porque você não vacinou, porque você não acreditou num medicamento que é efetivamente eficaz. Doutor Uhum. Marcelo Freitas, o meu tempo acabou. Eu tenho Bem que rápido, terminar. É nem vi muito passar. rápido, é muito rápido. Olha, muitíssimo obrigada pela sua presença e Eu que participação aqui agradeço. conosco, viu? Foi Trazendo ótimo, adorei. informações tão importantes. Mensagem final para o nosso telespectador? Vamos nos vacinar, né? A gente vai estar vendo mais uma crise de saúde pública mundial por conta de baixas coberturas vacinais. Então, vamos agora correr atrás e vamos atualizar toda a nossa caderneta de vacinação. Não só coqueluche, vamos atualizar tudo que nós precisamos fazer para a gente realmente ficar livre dessas doenças que já não devia mais estar circulando entre nós. Maravilha, maravilha. Conversei com o Dr. Marcelo Freitas, ele que é gerente médico de vacinas da GlaxoSmithKline. Muitíssimo obrigada pela sua participação aí conosco, doutor Marcelo. Tá bom? Deus o abençoe abundantemente. Tá bom? Muito Obrigada a obrigado. você também que participou conosco. E até a próxima.